Oração do ambiente, em nome de Deus, de Jesus, da nossa querida equipe amiga do irmão Eurípides Bassanufo, lendo Fonte Viva de Francisco Canto Xavier pelo Espírito Emmanuel. A mensagem a 9, estejamos contentes. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, melhor, estejamos com isso contentes. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. O monopolizador de trigo não poderá abastecer-se à mesa senão de algumas fatias de pão, para saciar as exigências da sua fome. O proprietário da fábrica de tecidos não despenderá senão alguns metros de pano para a confecção de um costume, destinado ao próprio uso. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Por que esperas o banquete a fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Por que reclamas um tesouro de moedas na retaguarda para seres útil ao necessitado? A caridade não depende da bolsa, é fonte nascida no coração. É sempre respeitável o desejo de algo possuir no mealheiro para socorro do próximo ou de si mesmo, nos dias de borrascas e insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Descerra, antes de tudo, as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro cujos raios iluminem, balsamizem, alimentem e aqueçam. A chuva, derramando-se em gotas, fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas. Dividamos o pouco e a insignificância da boa vontade, amparada pelo amor, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Algumas sementes, atendidas com carinho no curso dos anos, podem dominar glebas imensas. Estejamos alegres e auxiliemos a todos os que nos partilham a marcha, porque, segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuímos a graça de contar com o pão e com o agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e servir em paz e contentamento. Então, meus irmãos, elevemos nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Vamos agradecer mais uma vez ao pão de cada dia, agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu santo nome, agradecer as bênçãos que recebemos todos os dias, por estarmos sem dor, caminhando em paz, buscando o nosso engrandecimento, o nosso melhoramento, nessa estrada infinita do nosso crescimento. Que Jesus possa amparar esses corações que se encontram em dor e dificuldade, desesperançosos, que recebam esse hálito de luz e de esperança, para que renove suas forças e possamos todos juntos caminhar para um futuro mais promissor. Que Jesus abrace e abençoe a todos, que assim seja. Edilmo, muito obrigado mais uma vez. A palavra é sua. Quando nós imaginamos o tema, ficamos a pensar no nosso aprendizado da doutrina espírita ao longo desses anos. Refletindo sobre a situação atual, que as pessoas estão sendo, eu vou dizer assim, fortemente convidadas a permanecer mais isoladas, permanecer em seus lares. E, em decorrência disso, refletir mais a respeito da própria vida, refletir a respeito do seu relacionamento com as pessoas, mas também o acesso à tecnologia fez com que as pessoas acessassem cada vez mais informações pela internet, vídeos. E aí eu pude observar concepções as mais variadas a respeito da criatura.
Por mais que a gente estude a doutrina, e olhe que nós já estamos há um bom tempo estudando a doutrina, e ainda nos sentimos no início deste vasto tesouro de conhecimentos. O que nós temos alcançado nesse processo? Vendo as diferenças fundamentais das concepções a respeito da criatura, da vida, do entendimento, foi que eu imaginei, e buscando as informações estudadas e o aprendizado imortal em nós, eu pude propor o tema Nós somos unidades de luz divina. E como é que nós somos unidades de luz divina? Primeiro, vamos à concepção de que essa concepção, ela vem do entendimento de que todos nós somos um ser inteligente. E a doutrina nos coloca, no início do Livro dos Espíritos, o conceito de Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. Nós somos inteligência, Deus é inteligência. E isso nos leva a uma compreensão bem acentuada. Mas vamos começar a refletir sobre isso. Esse processo de compreensão nos leva a visualizar um outro item que está no Livro dos Espíritos. Perguntado a respeito da natureza do ser, estou sintetizando, os espíritos fazem ou aplicam uma resposta mais longa e em determinado momento, ao final da questão, que é a questão, se a memória não me falha, 540 do Livro dos Espíritos, ele diz que a natureza tudo se encadeia, do átomo ao arcanjo, que por sua vez foi átomo. Esta informação, ela perpassa para mim, desde que eu iniciei a doutrina. E sempre fiquei a refletir como é que seria esse item de que esse encadear do átomo ao arcanjo. Como é que isso aconteceria? E como esse entendimento, ele vem a influenciar em nossas vidas. Ora, esse entendimento, ele vem trazer um ponto comum em todo o estágio de evolução. O ponto comum não está no corpo biológico, ou seja, no veículo físico de expressão, quer seja do ser humano, quer seja do animal, quer seja do vegetal, quer seja do mineral. Não. O ponto comum está na expressão de que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E muitos passam a interpretar que essa imagem e semelhança de Deus, ela seria, por seus aspectos humanos, é tanto que invertem os papéis e colocam Deus como um ser barbudo.
um velho barbudo, velho de barba branca, representando aí, ou simbolizando aí, a sabedoria. E um ser de grande experiência. Mas a doutrina, ela responde, quando Kardec pergunta, os espíritos respondem. Ele pergunta assim, que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta que é. E os espíritos respondem, inteligência suprema. E causa primária, a origem de tudo. Com essas duas informações, nós podemos refletir seriamente em tudo que nós fazemos, em tudo que nós realizamos. Mas, na obra espírita, precisamente nas obras de Kardec e bem desenvolvido nas obras de Chico, essas informações nós vamos encontrar em O Consolador, nós vamos encontrar em Mecanismos da Mediunidade, Evolução em Dois Mundos, que são livros que trazem um conteúdo profundo. E em todas as outras obras de Emmanuel e de André Luiz e de muitos outros espíritos que psicografaram através do Chico. O que é que nós temos aí? Olha o que diz Emmanuel. A ligação com Cristo, a comunhão com a divina luz. Ele nos coloca nessa frase, a ligação com Cristo, a comunhão com a divina luz, quer dizer, a nossa ligação com Jesus, com Cristo, e também a nossa comunhão com a divina luz que é Deus. Quando nós vamos estudar no livro Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, nós vamos encontrar que nós somos unidades de luz e emissores de luz. Como é que isso se processa? Como é que isso se realiza? Nós vamos encontrar ainda nas obras de André Luiz a afirmação de que nós somos unidade, que podemos, em determinado momento, até ficar sem o perispírito e sem o corpo físico. Como é que isso seria? Os espíritos respondem no livro dos Espíritos e só pelo pensamento. Mas quando nós vamos estudar a obra de André Luiz, que complementa as obras da codificação, nós vamos encontrar com clareza que esse momento é o momento em que nós utilizamos o corpo essencial, que André Luiz trouxe como corpo mental. Então, diria que, trazendo do princípio e desde a nossa origem, como unidade inteligente, nós somos uma estrutura mental em que interage com a luz divina. Como é que isto vai refletir, este entendimento vai refletir sobre nós e sobre nossas vidas? Primeiro, nós somos criados, simples e ignorantes, de modo prático. Somos criados como princípio inteligente. Emmanuel, no livro Consolador, na questão número 7, ele nos coloca que o princípio inteligente começa no átomo mais simples.
E não é no átomo mais simples que conhecemos na Terra, não. Há átomos mais simples do que os que conhecemos na Terra. Quando nós fomos refletir, tivemos de trazer para o nosso entendimento uma afirmação de Leon Denis, que diz que nós fomos criados como uma semente divina. E na semente divina, no momento da criação, nesta semente se faz constar tudo o que seremos quando completarmos a transformação plena da semente e comparando com a árvore, até a árvore frondosa, até estarmos a produzir os frutos, até estarmos a interagir com a natureza na plenitude. Fazendo a mesma analogia, da semente à plenitude da árvore, há transformações infinitas. Assim como para nós, da semente até chegarmos ao estágio de espírito puro, no mais alto grau que possamos conceber, nós passamos por transformações sucessivas ao longo de bilhões e bilhões e bilhões de anos. Mas como isto acontece? Só pode ser nesta essência divina. Indagado uma ocasião sobre a possibilidade de eu poder demonstrar a nossa imortalidade, eu fiquei em alguns instantes em silêncio, porque naquele período que eu recebi esse questionamento, eu tinha muitas respostas, mas não podia chegar à resposta como eu concebo hoje. A imortalidade nossa se deve por um fator bem simples. Nós somos uma unidade criada por Deus. E Deus é eterno e nós somos imortais, porque Ele nos alimenta. E Ele nos alimenta de modo irreversível. Esse alimento que Ele nos fornece de modo contínuo nos faz manter pensando e sentindo. Desde os primórdios de nossa existência. Desde a sementinha de ser inteligente lá no átomo. Desde a sementinha lá no átomo. Então, que você resolveu e ao longo dos bilhões de anos, quando nós vamos desenvolvendo, aí vem a outra compreensão do que temos de fazer para nos aperfeiçoar. Exatamente aí. 2 elementos são essenciais para nós. 2 elementos. É a interação para conosco mesmo. Essa interação para conosco mesmo, nós fazemos a interação para com Deus, porque no nosso interior está os nossos fios tênues de ligação com o nosso mantenedor. E o segundo elemento é a nossa interação para com os outros em nossa volta. Bem, quem acende, em primeiro momento, a luz da inteligência e dos sentimentos em nós, é o divino ser, através das potências angélicas que trabalham como co-criadores divinos. E esta luz jamais vai se apagar, porque o fio tênue
de ligação com Deus se tornará inquebrável. Daí, destes primeiros instantes para frente, o trabalho de construção é de cada um de nós. Nós temos que construir a nossa estrutura de interação para conosco e de interação com os outros. E à medida que nós vamos nos transformando, nós vamos nos evoluindo. E esse processo vai se dar de modo gradativo. Bem, luz divina. Ao absorver a luz divina, nós temos que aprender a transmiti-la. Essa luz divina aclara os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, mas nós não podemos retê-la. Temos que exteriorizá-la. Quando exteriorizamos essa luz divina, nós iluminamos primeiro em nossa volta. É quando surge a nossa percepção, ao longo da evolução, do ambiente em volta de nós. Mas quando iluminamos um pouco mais, nós contribuímos também com o aclarar do ambiente para a visão dos outros. Iluminar o nosso interior, iluminar o interior, o exterior dos outros e o nosso, é o nosso destino. Como é que nós estamos a reter a luz divina fornecida pela inteligência suprema para nós? Foi muito demorado a compreender isso. Nós fazemos essa retenção com egoísmo, com vaidade, com prepotência, com maldade, ou seja, com os elementos de construção do mal dentro de nós. Para compreendermos melhor, se eu colocar água num copo e deixá-la lá o tempo todo, não vai receber nova água porque o copo vai estar cheio. E por não se renovar, ela vai apodrecer. No caso do fornecimento da luz divina, a luz passa a alimentar a nossa estrutura essencial pelo mínimo. E como não há fluxo, não iluminamos a nós mesmos, nem iluminamos em nossa volta. É um fato que precisa ser bem compreendido e bem entendido. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Sim, somos. Quando, uma ocasião, eu explicando a respeito disso, alguém pergunta, mas como é que eu não vejo a luz? A resposta é simples e prática. É por causa das nossas limitações. Os nossos olhos, eles só veem uma faixa de frequência da luz. Assim como os nossos ouvidos só registram uma faixa de frequência de som. As nossas percepções são realizadas por janelas minúsculas diante da infinidade das potencialidades da natureza. Mas o ser inteligente que somos, temos a capacidade de, ao longo da evolução, de aperfeiçoar essa potência. Um ponto de luz. Se essa luz estiver apagadinha, se esta luz estiver apagadinha, não iluminamos em nossa volta. E ela vai estar apagadinha porque nós não estamos no esforço de iluminar o externo e de iluminar outras pessoas. Se ela está apagadinha,
é porque estamos tentando retê-la em nós, com a preguiça, com a maledicência, com o egoísmo. E dentro desse processo de reter essa luz em nós, nós somos as primeiras vítimas, porque não iluminamos onde nós vamos pisar, por onde vamos caminhar. E se queremos iluminar o nosso ambiente externo, nós temos que enxergar os outros. E para enxergar os outros, precisamos emitir luz sobre os outros. E ao emitir luz sobre os outros, nós vamos registrar os outros, e os outros irão nos registrar, porque eles nos registram pela presença luminosa. Numa ocasião, assistindo um comentário de uma pesquisa que foi feita sobre o anonimato de trabalhadores, ou os trabalhadores invisíveis, um pesquisador se vestiu de serviçal de uma universidade e pôde perceber que os professores e os colegas dele passavam por ele, chegavam até trombar nele em alguns instantes, que ele ficava na frente de propósito, ou pediam para que retirasse a vassoura ou o esfregão ou o balde da frente, e não viram ele. Ele verificou com teste, com avaliação, de que as pessoas ali não estavam prestando atenção em todas as pessoas. Será que nós estamos caminhando e estamos iluminando o nosso ambiente? Será que nós estamos iluminando as pessoas? Se não estamos percebendo as pessoas, nós não estamos iluminando elas. Então, nós estamos retendo a nossa luz. Mas houve algo que me alterou profundamente, foi quando houve a compreensão do amor divino. Esse amor divino faz com que nós realizemos a passagem da luz por nós. Amar a nós e somente a nós é nos fecharmos. Quando estamos na plenitude do que somos e amamos a todos indistintamente, nós estamos no amor divino. Porque aí nós recebemos a luz divina em nosso próprio ser e nós estamos a fazer com que ela passe por nós para chegar no nosso ambiente externo e nas pessoas que estão em nossa volta. Porque o amor é a energia que Deus fornece para nós permanentemente, para que estejamos pensando, para que estejamos sentindo. Se fala muito do amor, se faz poesias do amor. Mas para mim hoje o amor é a luz divina concedida por Deus, que nos alimenta e que faz com que estejamos a ser elementos essenciais no seu processo criativo, realizando o trabalho de expandir a nossa criatura. O que somos? Ora, se eu aprendo a absorver com naturalidade a luz divina, eu só estou a depender de Deus. E quando eu aprendo apenas a me relacionar com Deus, eu aprendo a enxergar a todas as pessoas.
e não me tornar um dependente de quem quer que seja. Já ouvi muito, quem ama, liberta. Se chegou a aprisionar em algum momento, é porque perdeu o senso do amor. E nós fazemos muito isso. Quando aprendemos a amar, não escravizamos ninguém, não responsabilizamos ninguém pelo que somos, pelo que fazemos, pelo que passamos. Compreendemos que, pelo amor, nós estamos acertando ou errando. Acertando quando nós estamos nos libertando e errando quando nós estamos nos aprisionando. Nós somos uma unidade. E uma unidade da luz divina. Fornecida esta luz por Deus, alimentada por Ele. No dia a dia, isso vai trazer uma transformação profunda. Os problemas vão se sucederem, mas nós vamos enfrentá-los com serenidade, com paz e com harmonia. Podemos, até em determinado momento, ficarmos abalados. Aí vamos enxergar um pouco escuro em nossa volta. Nesse momento, é simplesmente encontrar a luz divina em si mesmo e expandir. Porque no momento que nós encontramos a luz divina em nós e fazemos a expansão, nós passamos a encontrar novamente a serenidade, a paz e a harmonia. A grande lição está em nos encontrarmos. Essa é a primeira. E a segunda grande lição é amar a todos, indistintamente. Nós estávamos a assistir um filme recentemente em que uma garota sentia a mágica do amor. E ela não conseguiu transmitir a mágica do amor para uma pessoa. E no diálogo com uma senhora que estava orientando ela, a senhora, o que você sentiu em relação a ele? Ela disse, muita raiva. Se ela estava sentindo raiva dele, ódio dele, ela não podia transmitir amor. E ele não sentiria o amor. Então aquela senhora disse, ame-o, mesmo assim. E a doutrina nos ensina isto. Jesus nos ensina isto. Amemos a todos. Amemos. O amor não é estar a realizar a entrega de si mesmo aos outros. Não. O amor é estar na plenitude e iluminar o outro. Amar a si mesmo é não permitir que lhe machuquem, que lhe firam. Na condição de que você está a dizer, eu preciso que alguém me ame para ser feliz. Não. Nós não precisamos de ninguém para ser feliz. Nós precisamos de nós mesmos para sermos felizes. E quando somos felizes, nós faremos cada pessoa a que estejamos a nos relacionar felizes. Se alguém nos agride, se alguém nos machuca, é porque esta pessoa ainda não aprendeu a utilizar a luz que tem em si mesmo. Escureceu, não iluminou, não sabe por onde está caminhando, não sabe por onde está pisando, consequentemente, por não estar iluminado por si mesmo,
não é bem visto pelos outros, ou os outros não vão enxergar com clareza. E aí nós vamos ficar tentando chamar a atenção dos outros para nós, para que os outros nos enxerguem, para que os outros nos percebam, para que os outros nos entendam. Quando nós nos iluminamos, até no silêncio, até quietinho, nós vamos ser percebidos e enxergados, respeitados, compreendidos. Podemos até provocar despeito, ciúme, inveja, claro, naqueles que ainda não iluminaram a si mesmo. Porque quando nós iluminamos, nós enxergamos tudo em nossa volta. Está na obra de Chico, tanto informações em André, em Manuel, quanto outros espíritos, que diz, para eliminar a escuridão, eliminar as sombras, eliminar as trevas, basta uma fagulha de luz. E a fagulha de luz vem de Deus, se nós temos que emitir a luz. E só podemos emitir a luz sobre aqueles se estivermos amando a eles. Passar por dificuldades faz parte na trajetória da vida. Passar pela dor e pelo sofrimento faz parte da trajetória da vida. Eu vou utilizar o exemplo da semente que se transforma em árvore. Todos acham bonito uma árvore frondosa que produz sombra. Em períodos de algumas estações do ano, ela vai estar toda verde, toda verdejante, ou cheia de flores, ou cheia de frutos. Mas a semente, o primeiro elemento da trajetória para chegar àquela árvore, teve de ser colocada sobre o solo. Esta semente ficou na escuridão, na umidade, e teve de apodrecer para permitir que a vida rasgasse a sua casca e depois saindo, rasgando o solo em busca da vida que iria encontrar na luz do sol. Enquanto as raízes penetram o solo, penetram a escuridão para ir buscar alimento e água, o caule vai se dirigindo para o alto, vai se dirigindo para o ambiente externo ao solo, em direção à luz, para encontrar uma fonte de energia para realizar as suas transformações químicas, a fotossíntese, para ter condições de melhorar o seu padrão de desenvolvimento. Mas assim que ela rasga o solo e começa a crescer, ela já vai estar bem? Não. Tem plantas que precisam de 5 anos, 3 anos, 8 anos para chegar à fase adulta. E depois que atinge a fase adulta, vai enfrentar, ao longo dos anos, as estações do ano, vai enfrentar as intempéries, vai enfrentar todas as situações difíceis do inverno, do outono, do verão, da primavera. Em cada estação do ano, ela passa por uma situação diferente. E não reclama. Só faz realizar o seu papel a cada momento, se adaptando a cada circunstância da vida. Se nós olharmos uma árvore, uma planta em nossa volta e compreendermos tudo isso, nós vamos nos encontrar assim. Observem.
Onde iniciou o nosso corpo? No ventre materno. No líquido. Na escuridão. Na escuridão. Teve de realizar desenvolvimento. Quem foi que forneceu os elementos essenciais para que aquele corpinho pudesse se desenvolver? O corpo materno, com o seu amor infinito, forneceu os fluidos essenciais da vida, os elementos essenciais de alimentação para que aquele corpo pudesse se desenvolver. Depois de 9 meses, é dito que se dá a luz. Porque ele saiu da escuridão e veio para o mundo. Mas ele já nasce, como aparece em determinada propaganda na televisão ou na internet, de que o menino nasce, já pega o celular, já pega o computador, já vai trabalhar e já vai... Ou seja, já nasce assim? Ou ele precisa do amparo da mãe, do pai, se tiver irmãos mais velhos, dos tios, dos avós? Claro, precisa do amparo dos primeiros. Assim como a árvore vai precisar do amparo de todas as outras plantas, quando ela nasce em conjunto, a criança vai precisar do amparo de todos que vieram primeiro. Ora, a trajetória, eu estou citando a mais simples, mas eu vou estender um pouquinho para trás. A criatura que está reencarnando, que se ligou ao ventre materno, ela já vem de séculos e milênios. Então ela faz o restringimento, fica minúscula e vai presidir a formação do novo corpo. Quando nasce, vai precisar de todas as outras pessoas, mas ela traz consigo a bagagem do passado e é um ser de luz que está ali. Uma ocasião, eu falando a respeito, é um ser de luz, mas alguém disse assim, mas toda criança é um ser de luz que reencarna? Eu respondi com absoluta certeza, sim, é um ser de luz. Agora vamos entender uma coisa, bem simples. Pode ser um ser de luz, de uma luz bem apagadinha, ou de uma luz muito intensa, mas é um ser de luz. É um ser de luz que ainda não tem domínio sobre si mesmo, ou um ser de luz que tem plenitude de domínio sobre si mesmo. Mas é um ser de luz. Unidade. Nós, em determinados momentos da vida, por não compreendermos a doutrina de Jesus, nós reclamamos essencialmente de tudo em nossa volta. E temos um grande defeito que Jesus pediu, nos ensinou que não o praticasse. Julgar os outros. Parar para falar mal dos outros. Esse falar mal dos outros é julgar os outros. Se nós não temos a capacidade de fazer um bom julgamento, vamos permanecer calados. Porque, desse modo, se eu faço o julgamento dos outros e trago dor e sofrimento dos outros com o meu julgamento, eu estou não levando luz a ele, levando sombras. E daí vem o outro grande aprendizado. Nós, no primeiro aprendizado, nós construímos a nós mesmos. A nossa relação para com Deus e a nossa relação para com os outros. No segundo aprendizado, nós vamos criar ou
uma libertação em relação aos outros, ou vamos conviver libertos, cada um na sua plenitude, ou vamos viver ou sendo escravo dos outros, ou tentando escravizar e até escravizando os outros. Como é que nós escravizamos os outros? Digamos, eu vou conviver com alguém e quero que o outro faça tudo o que eu penso. Eu tenho que impor ao outro a minha vontade, os meus entendimentos, os meus pensamentos. Ora, se eu tenho que fazer alguma coisa, aí eu decido que os outros não têm que fazer nada, apenas me obedecer. Tá certo isso? Aí não é lançar luz sobre os outros, é lançar sombras. Lançar luz sobre os outros é ter a devida paciência para que o outro aprenda, pouco a brilhar. Digo para vocês, eu compreendi isso logo que iniciei na atividade espírita? Não. Demorei muito a compreender isso. No entusiasmo do neófito, eu queria falar todos os dias, eu queria ensinar o espiritismo todos os dias. Depois que eu aprendi que os primeiros ouvidos a registrarem o ensino da doutrina seriam os meus, eu passei a ter a coragem de silenciar para escutar os meus pensamentos. E escutando os meus pensamentos, eu passei a escutar o confronto entre o meu modo de pensar, o meu modo de sentir, o meu modo de agir com os ensinamentos de Jesus sobre o pensar, o sentir e o agir. E daí a diferença que foi descoberta foi muito grande. Depois de tantos anos, eu já aprendi a fazer o que Jesus ensinou. Eu reflito que se o ensinamento de Jesus, numa escala de 1 a 1000, e 1000 seria o máximo, talvez eu tenha chegado a 8, a 9, a 10. Ou seja, uma escala bem pequena, muito pequena nesse contexto. E quanto mais nós estudamos a doutrina, meu Deus, descobrimos coisas novas. A doutrina, ela é tão plena que, estudando um conjunto de livros, e mesmo reestudando esses livros, eu passei a descobrir paulatinamente que na primeira vez eu não tinha visto muita coisa. Quando fui estudar novamente, descobri que tem outras coisas para ver. Quando eu estudei Ciência das Religiões, e eu pude compreender um pouco nas exposições sobre as outras religiões dos colegas, e até depois pude ler livros de outras religiões com mais firmeza, eu pude ver que o ensinamento que Jesus transmite para nós no Espiritismo, para o cristianismo protestante, para o cristianismo católico e o cristianismo no seu nascedouro, estes ensinamentos foram ensinados em todos os povos através de pessoas diferentes, em épocas diferentes da humanidade. Há uma uniformidade de ensino e a compreensão é simplesmente prática. Quando nós enxergamos que todos nós somos luz divina, todo externo fica minúsculo,
Todo o externo fica mínimo. É a poeirinha que está entre os dedos. Muito destaque se dá para a cor da pele. Quando o essencial não tem nada disso. Muito destaque se dá para o formato do corpo. Se é bonito, se é feio, se é homem, se é mulher, se é isso, se é aquilo. Isto tudo, na essência nossa divina, não existe. Nós somos seres de luz. Uma luz fraquinha, tramitando lentamente para que sejamos uma luz intensa. Aprender a conviver é muito difícil, mas aprender a conviver com os ensinos de Jesus se torna mais prático. Eu não compreendia, por exemplo, a afirmação, eu ficava admirado diante da narrativa de que nos circos romanos, os cristãos eram colocados para as feras devorarem. Apesar da narrativa ser bela, eu não compreendia por que tanta paz e tanta serenidade. Quando ouvia a narrativa de que os espíritos superiores retiravam eles antes daquilo que acontecer, eu tive uma explicação. Mas a explicação, para mim, mais intensa, ela veio de modo recente. Eles estavam libertos. Eles estavam libertos de todas aquelas convenções que estavam ali sendo instaladas. Eles estavam libertos de tudo aquilo que estava em volta. Naquele momento em que eles estavam sendo sacrificados, sendo submetidos para serem devorados por sua crença em Jesus pelos animais, eles estavam vivendo na plenitude o ensino de Jesus. E ao viver o ensino de Jesus, o indivíduo ilumina a si, ilumina a sua volta, ilumina todos, até os algozes. E quem ilumina a si, ilumina a todos em sua volta, é sereno, é pacífico, é amável, compreende a si mesmo e aos outros, não ultrapassa ninguém, nem atropela ninguém. Jesus disse que o reino dele não era deste mundo. Porque se fosse, os seus súditos, os seus exércitos, as criaturas divinas viriam defendê-lo. Mas Jesus não estava aqui para trazer guerras, estava aqui para trazer a paz. Então ele trouxe o grande ensinamento. E o maior de todos os ensinamentos foi a expressão de amor infinito no momento da sua crucificação. Ali ele iluminou toda a sua trajetória aqui na Terra, quando encarnado, e nos ilumina até hoje. Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Isto é uma expressão de amor, é uma expressão de luz interior, iluminando em torno de si, iluminando os outros. Portanto, como luz divina, aprendamos a interagir com os outros. Na vivência do dia a dia, podemos ensinar até calados. Quem pratica atividade mediúnica sabe que um dos momentos mais belos do aprendizado
daquele espírito que é chamado de obsessor em determinado instante, porque ele está tentando prejudicar alguém, é quando ele compreende que o amor é a base da transformação dele. Quando ele se depara com alguém amoroso o suficiente para envolvê-lo. Lembro-me perfeitamente no Neseba, quando nós estávamos em reunião mediúnica, e um espírito que participou da reunião, circundando a mesa mediúnica, o trabalho mediúnico, durante aproximadamente 6 meses, sem se permitir se aproximar de um médium. Para ele era um terror, aquilo era coisa do diabo. Quando, de momento, ele se sentiu à vontade e começou a reclamar. E não percebeu que estava reclamando através de uma médium. E ele, desencarnado, tinha desencarnado na personalidade masculina. Quando ele é chamado à realidade, para ele escutar a voz que ele estava falando, ele se assustou, que não era a voz dele masculina, e sim uma voz feminina. Quando ele ficou perturbado, ele foi convidado a prestar atenção quem estava do lado dele. E ele ficou assustado porque ele só via uma luz. E a pessoa que estava doutrinando diz: esta luz que você está vendo, você deve amá-la, porque ela lhe ama de modo intenso. Vamos orar para que você possa amar esta luz? Quando se terminou a oração, ele estava em prantos. E a pessoa que estava doutrinando perguntou: por que você está em prantos? Porque esta luz é minha mãe. A mãe dele, no seu amor infinito, em forma de luz, veio iluminá-lo. Ele cedeu. Então, nós somos luz. Luz divina, criada por Deus, alimentada por Ele, e que a nossa tarefa essencial é simplesmente iluminar a nós, iluminar em nossa volta e iluminar os outros. Iluminando os outros, estaremos em paz, em harmonia, em serenidade e em compreensão. Quem aprende a iluminar, aprende a ter paz. Quem aprende a iluminar, aprende a compreender e a perdoar. Quem aprende a iluminar, aprende a crescer. Porque os objetivos essenciais é de nosso crescimento. Emmanuel diz: Jesus procurou buscar a atenção das criaturas para a bondade humana. Exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem o amor, em nome do Todo Misericordioso, e afirmou que o menor gesto de bondade dispensado em seu nome será sempre considerado no alto como oferenda de amor endereçada a ele próprio. Portanto, brilhem a luz de cada um. Façamos com que a nossa luz brilhe, mas na forma de amor, auxiliando a cada irmão de Jesus como somos. Que Jesus nos abençoe. Lécio, é com você. Está no silêncio você. Obrigado, Dilmo. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer ouvi-lo mais uma vez. Sábias palavras. Precisamos que reconheçamos a força que nós somos, que nós representamos, que temos no nosso interior, e possamos, então, trabalhar essa força para que a gente possa ter um dia melhor. Né? Porque tudo está em nossas mãos, não depende de ninguém, só depende de cada um de nós. Vou pedir a gentileza que você faça a prece final para que possamos encerrar. Certo.
Jesus, querido amigo, neste momento, Senhor, pedimos tua permissão para registrar a tua luz em nosso ser, para que possamos, Senhor, fazer brilhar os teus ensinos em cada coração e em cada mente que queira te escutar, Senhor. Agradecemos por esses instantes valiosos e que possamos trilhar o caminho do bem e da harmonia sempre. Que assim seja, mestre. Que assim seja. Muito obrigado. Obrigado a todos por terem participado. Recebam nosso abraço fraterno e que estejamos juntos no próximo sábado, se Deus quiser. Adeu, mais uma vez, foi um prazer estar com você e com todos os presentes. Muito obrigado mesmo. Um grande abraço a todos. Um bom final de semana e até outro dia.